Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Estamos iniciando mais um programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Carlos Sancier, que vem conversar conosco sobre o tema Importância da divulgação e do estudo do Espiritismo. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Ana. É um prazer recebê-lo aqui, viu? O prazer é todo meu. Carlos, antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, eu quero pedir para você, por favor, fazer a prece inicial. Claro. Deus, nosso Pai de amor e bondade, que o Senhor nos proteja e intua nesse momento, a fim de que as informações aqui passadas possam atender a todo o público, despertando novos ideais, dando-lhes esperança e consolações. Que assim seja. Assim seja. Carlos, qual é o primeiro passo para se efetuar uma boa divulgação do Espiritismo? Ana, é verdade que existe uma procura muito grande na divulgação da doutrina por todos aqueles que estão iniciando nas atividades. Quando a gente começa a encontrar no Espiritismo as respostas às nossas dúvidas, às nossas dores, aos questionamentos que fazemos com relação à vida social, nós nos sentimos inclinados a divulgar essa doutrina, né? Mas devemos tomar algumas coisas, pelo menos assim, um determinado cuidado nesses primeiros passos, que é com relação ao estudo. A gente tem que estudar, conhecer a doutrina, para poder repassá-la com firmeza, com clareza, sem provocar dúvidas que não possuam respostas. Algumas pessoas já falam assim, mas as provocações filosóficas, né? Não possuem dúvidas que nos acrescentam a alma, nos acrescentam o intelecto. Isso é perfeito. E existem também provocações filosóficas dentro da doutrina espírita. Mas quando nós vamos passar essa doutrina, o primeiro passo que nós temos que tomar é estudar. E estudar a doutrina dos espíritos, se me permite o tempo, é conhecer o espiritismo onde ele realmente se encontra, que é nas obras do Sr. Allan Kardec. Eu conheço várias pessoas que chegam e falam assim, olha, eu sou espírita há tanto tempo, tal, e nunca leu o Livro dos Espíritos. Nossa. Agora mesmo conversando com uma senhora lá da Federação Espírita, fizemos uma enquete, né, uma pesquisa para identificar quantas pessoas que frequentam ali leram o Livro dos Médiuns. Somente metade das pessoas leram, e pessoas envolvidas nos estudos, frequentam estudos. Isso é lamentável. Porque quando nós vamos divulgar a doutrina, sem esse estudo realmente das bases da doutrina, quando nós vamos falar, nós vacilamos nas nossas ideias, demonstramos fragilidades nos nossos conceitos, não damos as respostas adequadas, às vezes nos deixamos desviar pelos nossos impulsos, pelas nossas opiniões particulares, e ficamos também sem critérios para avaliar, aquilatar os materiais que chegam às nossas mãos. Claro. Então, o primeiro passo para a divulgação da doutrina, para sermos bem claros, sucinto e até mesmo eficiente para os que estão nos ouvindo, é o estudo da doutrina. Começamos então por que livro você indicaria? Sem dúvida alguma, o Livro dos Espíritos. Primeiro o Livro dos Espíritos, sem dúvida depois alguma. o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, se me permite, esses três livros, sem qualquer desconsideração às outras obras, como Céu, Inferno e a Gênese, eles dão para a gente uma ideia da dimensão do que é o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, com a sua forte carga filosófica, Kardec fez um trabalho belíssimo, utilizando o questionamento dos pensadores em toda a história da humanidade,
para descortinar para a gente de maneira que fosse acessível a todos a realidade do mundo espiritual. Então, o Livro dos Espíritos é fantástico e é sempre atual. O Livro dos Médiuns, que nos dá uma ideia também coerente com relação aos fenômenos mediúnicos, tira todo aquele aspecto do sobrenatural que nos empolga. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a base moral, né? O ensinamento moral de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso daí tem que ser por esses livros. Agora, Carlos, existe algum critério ou cuidado que deva ser considerado nessa divulgação? Sim, existe critérios, existem cuidados, e não são poucos. Normalmente, esses critérios e cuidados são apresentados em seminários, em encontros, onde são levantadas ali as questões que traduzem planejamento, que traduzem as necessidades do público a que está voltada à divulgação, ao meio em que trabalhamos e que nós vamos conversar. Muitas pessoas chegam e falam: olha, o meio onde eu trabalho, tem pessoas que pensam dessa ou daquela forma, como é que eu me porto, como é que eu me respondo, como é que eu respondo. Então, isso faz parte de um planejamento, faz parte de uma análise e demanda um certo trabalho organizar isso tudo. Mas, assim, nós podemos resumir em 2 pontos básicos, que eu acho que é de utilidade a todos. O primeiro critério é o respeito às religiões e filosofias dos outros, né? Isso é um direito sagrado, faz parte da liberdade de pensamento, da liberdade de consciência do outro. Então, quando nós respeitamos a doutrina alheia, quando nós respeitamos a religião do outro, nós estamos exemplificando esse toque de fraternidade universal que todo cristão, que todo espírita deve possuir. Então, o primeiro critério é esse. Aí algumas pessoas falam assim: Ana, mas não é necessário a análise das religiões, das filosofias? A gente não precisa fazer uma comparação, nós iremos divulgar, mas sem constrangê-lo, sem condená-lo, sem ofendê-lo, né? Ou sem dar mostras que, pelo fato de nós estarmos adquirindo um conhecimento que talvez algumas pessoas não tenham, nós não somos melhores do que os outros. Claro. Né? Então as pessoas podem se sentir ofendidas pelo fato de alguém chegar e se sentir melhor do que o outro. Então esses são cuidados que a gente tem quando vai divulgar a doutrina dos espíritos, né? São 2 que eu acho que valem a pena ser relembrados, que é o respeito às religiões dos outros e evitar o proselitismo em respeito à liberdade de consciência do outro também. Carlos, a gente vai fazer um breve intervalo, mas voltamos já já com mais Diálogo Espírita para você. Não sai daí. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Voltamos com o programa Diálogo Espírita, hoje conversando com Carlos Sancier sobre a importância da divulgação e estudo do Espiritismo. Mas antes eu quero dar uma dica de leitura para você. Retrato de Nazaré. É o livro dos autores Leon Tolstói, Espírito e da médium Cirineia Maffei, da editora Boa Nova. O livro fala dos erros existenciais que levam ao aprendizado. O livro encontra-se na livraria da Federação Espírita Pernambucana. Não perca. Carlos, a doutrina espírita possui caráter universal? A doutrina espírita, sim. Nós, não. Existe uma diferença. A doutrina espírita ela é eminentemente universal, bem como o ensinamento moral de Jesus. Nós, entretanto, nós não somos universais. Nós ainda ficamos muito tolhidos pelos nossos conceitos, pela nossa cultura, e temos uma tendência a considerar errado, negativo, pernicioso ou incompleto aquilo que está diferente de nós. Então, alguns espíritas, por exemplo, podem até se escandalizar se eu disser assim: um muçulmano
que de repente é médium e encontra a resposta daquele fenômeno que faz parte dele, na doutrina dos espíritos. Ele encontra a resposta ali, se torna espírita, funda o centro espírita. E nas suas orações, com certeza, ele não vai fazer uma oração clamando por Deus, mas sim por Alá. Né? Aí algumas pessoas podem chegar, mas meu Deus, mas como é que isso pode acontecer? A doutrina espírita não é o cristianismo redivivo, é o cristianismo redivivo com relação à mensagem de Jesus, aos ensinos de Jesus, não com relação ao cristianismo institucionalizado que nós recebemos culturalmente. Então, essa dificuldade do cristão, que é filho dessa história, dessa construção histórica, ceder espaço ao outro, em ser espírita, sendo judeu, continuando sendo judeu, continuando sendo muçulmano, continuando sendo budista, porque os ícones religiosos deles são diferentes dos nossos. Mas a essência do espiritismo, o entendimento das leis da imortalidade, das leis morais e até o reconhecimento mesmo dessa autoridade moral de Jesus, esse respeito que eles têm pela figura de Jesus, não impede que eles sejam espíritas. Agora, Carlos, existe algum método a ser seguido por aquele que deseja estudar o espiritismo? Existem métodos sim. Mas isso varia de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas gostam de estudar ouvindo música, outras, né, conseguem estudar dentro dos coletivos, dentro dos ônibus, do metrô, né? Outras já precisam de determinado silêncio, mas existe uma recomendação de Kardec que eu acho fundamental que as pessoas relembrem, e para alguns até que tenham notícia, porque talvez não tenham lido, especialmente na introdução do Livro dos Espíritos. Ele recomenda que o estudo do Espiritismo seja feito também no silêncio e no recolhimento. Agora, por que isso, Ana? Porque ele possui algum mistério, alguma magia? Não. É porque a linguagem dos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, que parece muito sucinta, clara, de fácil entendimento a todos, ela possui um toque além. É complexo, né? Quando nós enxergamos aquelas informações com os olhos da alma, quando nós despertamos sensibilidade para aquilo, ela diz muito mais do que a soma daqueles caracteres. Nós entendemos pelo que os espíritos nos contam, nos revelam, pela linguagem do pensamento. Nós olhamos aquilo, lemos e visualizamos aquilo dali. São condições, esses fenômenos, essa apreciação misteriosa da doutrina, somente é conseguida quando a pessoa está profundamente concentrada. Sem dúvida. Né? Sentindo a sua espiritualidade, sentindo-se inclusive espírito, que essa é uma das finalidades da doutrina, é fazer com que nós descubramos a nossa realidade espiritual. Então, essa condição, esse método do silêncio e do recolhimento, que muita gente acha assim, mas eu participo do ESD, eu participo do estudo do Livro dos Espíritos, eu participo do estudo da mediunidade, acha que já está completa aquela lacuna com relação ao estudo, e não está. Ali existe o debate de ideias, o atrito de informações, de opiniões, a gente cresce muito com isso. Mas aquela busca interior, aquilo que as outras... né? Exatamente. Substitui, se me permite, ou melhor, podemos fazer um paralelo com as meditações, com as reflexões profundas dos orientais. Agora, Carlos, existe o risco do espiritismo sofrer alguma adulteração assim ao longo do tempo? Bom, o espiritismo em si não. Por quê? Porque o espiritismo ele está fundamentado nas obras de Kardec. Aí as obras de Kardec não estão sujeitas à violação, né? Qualquer dano que se faça à obra dele já seria um escândalo facilmente detectável. Contudo, Ana, na divulgação do espiritismo existe o risco de se embotar, né? De se colocar em embaraços para o entendimento dessa doutrina. Né? O primeiro passo que ocorre no sentido de perturbar a divulgação da doutrina é as pessoas começarem a tirar o mérito devido à obra de Kardec, deixando de lado, considerando como coisa ultrapassada, como uma leitura chata, e assim, isso faz parte do outro século, etc. e tal. Então, esses comentários que fazem com que a doutrina, ou melhor, essas obras, percam o brilho e o interesse para o estudante, para o que está iniciando, prejudica, porque ele vai buscar a doutrina em outras obras.
ele vai buscar em obras, nos romances mediúnicos, ele vai buscar em outras obras que às vezes estão em contradição com os próprios postulados da doutrina. Então, o embaraço que se causa à divulgação, ao entendimento do Espiritismo, nós temos esse risco sim, né? O próprio Leon Denis falava, né? O Espiritismo será o que dele os homens fizerem, justamente por causa disso. Então é um cuidado que nós devemos ter. Aqueles que prezam pela doutrina, que sejam firmes nas suas opiniões, e aqueles que zelam pela doutrina, que não se deixem levar, aí entra a questão do proselitismo, né? O interesse de angariar novos adeptos simplesmente, mas de esclarecer a todo aquele que toque na sua instituição, que chegue à sua mesa. Carlos, nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já, você não sai daí. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Voltamos a conversar com Carlos Sancier sobre o tema Importância da Divulgação e Estudo do Espiritismo. Carlos, no bloco anterior, você respondeu se existe risco do espiritismo sofrer alguma adulteração ao longo do tempo. Agora responde para a gente, a obra de Allan Kardec atende às necessidades espirituais e intelectuais da atualidade? Perfeitamente. Perfeitamente. Atende sim. O que nós percebemos em termos daqueles que estão iniciando agora dentro na doutrina dos espíritos, estão ingressando nas instituições, é que eles são empolgados por novidades. Né? Muita gente é empolgada por novidades. Aí surge uma novidade na televisão, surge alguma hipótese ou alguma teoria a respeito desse ou aquele aspecto da ciência, e a pessoa se empolga e, com essa empolgação, não faz um estudo profundo da gênese daquela problemática social ou da gênese daquele conceito científico, das bases daquilo. Um exemplo disso é com relação à física moderna. Eu não entendo muito de física moderna, mas pelo que a gente lê desses autores que estão traduzindo a física moderna para nós, especialmente na área quântica, nós encontramos um perfeito acordo com as informações que os espíritos superiores cederam ao Sr. Allan Kardec, com relação ao fluido universal, com relação ao princípio inteligente, quando esses autores falam das propriedades dos elementos subatômicos, né, que às vezes se comportam como se fosse um pensamento, né, aquilo que poderia, em teoria, nos explicar como os fenômenos inteligentes ocorrem na natureza. Isso daí é tratado pelo Livro dos Espíritos com o Sr. Allan Kardec. O problema todo é porque a maioria das pessoas, quando vai ler o Livro dos Espíritos, ou a obra kardeciana, no sentido geral, eles leem apressadamente. Não estudam. Exato, porque eles consideram que precisam cumprir uma obrigação, como se fosse uma exigência curricular. E não é essa a questão. O Livro dos Espíritos é o livro dos Espíritos. É o livro para os Espíritos. É o livro de espíritos que somos nós, né? Outros conceitos do Sr. Allan Kardec com relação ao pensamento, por exemplo, a lei de sociedade, lei de igualdade, os problemas sociais, né? Os direitos de expressão da lei de liberdade, da lei do progresso, os problemas da destruição, as desencarnações em massa, tudo isso é trabalhado por ele. Carlos, você falou na sua última resposta em desencarne de massa, em acidentes que a gente já viu que houveram vários acidentes. O que você pode nos esclarecer sobre isso? A doutrina espírita esclarece a respeito disso. Os espíritos superiores nos ensinam que existem resgates coletivos, que são verdadeiras tragédias, mas essas tragédias, elas possuem a sua gênese em encarnações anteriores. Por um mecanismo da misericórdia divina, espíritos que possuem culpas
passadas, né? Existem ainda compromissos com esse tipo de experiência, né? De passarem por esse tipo de experiência, são conduzidos, aí é que entra a majestade da lei de Deus, né? São conduzidos, como parece coincidentemente, a aquele determinado local e desencarnam coletivamente, né? Isso para aqueles espíritos tem o seu porquê baseado nas suas existências anteriores. Para nós espíritos aqui encarnados, fica um questionamento com relação à justiça divina. Ele chama a atenção para questionarmos isso. É uma provocação que se faz aos espíritos reencarnados. Como é que pode Deus ser tão bom, permitindo, entre aspas, uma tragédia dessa? Ora, mas se Deus existe é porque há um fundamento para isso. E essas respostas são respondidas com a doutrina dos espíritos, porque é ela que vai nos mostrar as leis da reencarnação, a lei da causa e efeito, e por mais que os outros tentem pela aparência trágica, a misericórdia de Deus libertando diversos espíritos de sentimentos de culpas, de experiências malogradas, né, ou de coisas que talvez tenham feito com outras pessoas daquela mesma maneira, e essas pessoas têm a oportunidade de resgatar a sua consciência. Carlos, agora a leitura de romances mediúnicos são recomendáveis? Sim, a leitura de romances mediúnicos são recomendáveis. O que não é recomendável é a pessoa chegar e dizer que ela vai entender o espiritismo pela leitura de romance, né? Ou vai aprender o espiritismo. Ou a leitura de romance vai elucidar, vai esclarecer, e dependendo do romance. Agora, ela só vai aprender realmente o espiritismo lendo as obras de Kardec, lendo os clássicos, né? Estudando. Estudando. Agora, a leitura de romance tem um detalhe. Quando nós, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa no presídio, aí nós vamos entrevistar um delinquente que está lá encarcerado. Ele vai traduzir para nós aquela experiência no presídio de acordo com o universo de sensações, de ideias e do histórico dele. Se nós conversarmos com o guarda penitenciário, ele vai relatar a experiência do presídio de outra forma. Algumas obras mediúnicas são relatos desses espíritos, das suas com a sua visão pessoal. Exatamente. Mas que nem sempre concordam com o esclarecimento, né? O reclame de dor de alguém não nos faz entender a gênese daquela doença ou daquela problemática. É necessário que, por exemplo, o médico venha e nos esclareça o que está acontecendo ali. Então, alguns romances mediúnicos nos revelam algumas coisas que às vezes parecem meio absurdas, né? E que podem ser verdade, mas é o relato daquele espírito. O ideal é que todo romance mediúnico tenha um amparo de um esclarecimento de um espírito mais elevado. Carlos Sancier, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado a vocês. E você já sabe, querendo entrar em contato conosco, envie um e-mail para dialogoespírita@gmail.com. Eu aproveito para agradecer o apoio da Federação Espírita Pernambucana. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem esperamos você no programa Diálogo Espírita. Fica com Deus, muita paz.